fazer essa página, nós vamos utilizar 3 retalhos de papel, de preferência branco, né, que é a cor da página aí do nosso álbum. Eu até já desenhei aqui, ó, para ficar mais fácil de vocês entenderem, porque são várias partezinhas desse processo, e aí se você não prestar bastante atenção, não dá certo no final. Acontece, né, gente? Então, assim, ó, 2 pedaços de papéis, vocês vão cortar na medida de 20 centímetros de comprimento por 11 centímetros de largura. Então, esses dois aqui, ó, tem 20 centímetros de comprimento por 11 de largura. Depois, você vai cortar um outro pedacinho de papel com 13 centímetros de comprimento por 11 de largura também. A largura é a mesma, tá bom? E aí, a gente vai começar a trabalhar com esse primeiro aqui. O que a gente vai fazer? Ó? A primeira coisa, a gente vai achar o meio desse papel, tá? Então, o meio, se ele tem 20 centímetros de comprimento, o meio dele tá em 10, né? Eu até risquei, ó, para ficar mais fácil aqui, não sei se dá para vocês pegarem, mas eu venho aqui em 10 centímetros, achei o meio, vinco e dobro, tá? Fiz aqui, ó, um cartãozinho. Beleza? Depois disso, vinquei, deixa eu colocar a minha tábua pra cá, vinquei, tá? Fiz aqui meu cartãozinho, eu vou marcar 5 centímetros do meio até os 5. Então, ó, vou posicionar o meu papel aqui na base, o meu meio tá aqui, certo? Ó, bem tranquilinho, com bastante calma para vocês entenderem. O meio tá aqui. E eu venho do meio e marco 5 centímetros. Aqui é legal, se vocês quiserem riscar, vai ficar mais fácil, tá? O entendimento. Então, eu achei aqui 5 centímetros e marquei até o final. Feito isso, eu vou marcar 1 centímetro de cada lado a partir do 5, tá? Então, eu marquei 5 centímetros aqui, eu vou marcar de onde eu marquei 5 centímetros, 1 centímetro... e vincar. Então, se você estiver vincando aí na sua base, é só você vir no primeiro quadradinho e passo aqui um risquinho. Aí, depois do final até aqui, 1 centímetro também. Então, mais um quadradinho aqui. Ó, daqui até o final dá um centímetro, vou riscar. Então, 1 centímetro daqui, um aqui e 1 de cada lado aqui em cima, tá? Então, marco 1 centímetro e vinco aqui também. Então, ele vai ter 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro e 1 centímetro, tá? A gente vai fazer um retângulo e esse retângulo, ele vai ter 3 centímetros aqui no meio, tá? Por isso que eu pedi para marcar 1 centímetro de cada lado. Aí, eu vou vir aqui, ó, e vou cortar exatamente esse retângulo. Eu vou tirar essa parte interna aqui do meu retângulo, tá? Então, ó, eu venho aqui e vou tirar exatamente o meio desse retângulo. Tá? Se vocês quiserem, por exemplo, achei o meio, marquei 5 centímetros, aí eu marco, depois dos 5 centímetros, 1 centímetro, 3 e 1, também dá, tá? É que eu quis fazer assim, que eu achei que foi a maneira mais fácil, para vocês entenderem que é um retângulo, que ele tem que ter 3 centímetros aqui de largura. Ó, pronto, tirei já esse meu retângulo. Aí, aqui você pode vir, né, se quiser, e já apagar o que a gente fez aqui de marcação, tá? Pega aí uma borrachinha bem macia, cuidado para não rasgar, porque ele vai ficar mais fininho, né? E retira aqui o que você marcou. Reserva. Depois que você reservou, você vai vir aqui e vai pegar o outro papelzinho que tem a mesma medida, tá? E aí, você vai marcar 12 centímetros. Marquei 12 centímetros. Posso vir direto e vincar, ou se eu quiser, eu posso fazer um tracinho também. 12 centímetros, vinquei, tá?
dobro. Então, aqui ele vai ficar um pouco menor um lado e o outro lado um pouco maior, ó. Fiz isso daqui, tá vincado. Aí, eu vou pegar esse meu outro papel e eu vou fazer uma colagem aqui, ó, exatamente aqui, tá? Eu vou colar ponta com ponta aqui, e aí esse vinco, ele vai dar exatamente aonde está, ele vai passar aqui, ó, do outro vinco, tá? Então, você vai vir aqui e vai colar esta partezinha aqui com essa. Eu vou colar junto aqui com vocês para vocês entenderem melhor. Então, o que que a gente vai fazer? Ó, a gente vai pegar a colinha e vai passar nessa partezinha aqui, tá? Então, eu venho com a cola. Pode usar dupla face? Pode, só que vai ficar um pouco mais firme, né? E nós vamos cortar um pedacinho aqui. Então, a cola aqui resolve super bem, tá? Ó, aí eu vou vir, vou unir as pontas. Unir as pontas aqui. E colar. Certo? Colei, ó, tem que ficar bem certinho. A cola é boa porque se sair do lugar, vocês conseguem arrumar, tá? E aí, agora, eu vou fazer o mesmo retângulo que eu fiz aqui, eu vou fazer desse lado aqui, tá? Então, vou fazer a mesma coisa, eu marco 5 centímetros, né? Então, o meu meio tá aqui, eu venho com a minha régua do meio e marco 5 centímetros do meio pra cá. E aí, eu vou fazer igualzinho a gente fez do lado de cá, tá? Vou fazer junto, para que vocês possam entender, mas é exatamente isso. Vinquei aqui em 5 centímetros, aí eu começo a marcar. Ó, 5 centímetros, eu venho 1 centímetro em cima, 1 centímetro aqui embaixo, ó, veja que eu não tirei nem a régua do lugar, tá? E aí, 1 centímetro de cada lado, vamos lá. Deixa eu posicionar aqui, tá? Ó, 1 centímetro. E depois, aqui embaixo, novamente, 1 centímetro. Beleza? E aí, o que que a gente vai fazer? Cortar novamente o nosso retângulo aqui. Então, eu venho, ó, aqui ele vai estar um pouco mais firme para cortar, porque a gente tem 2 papéis, beleza? Ó, um aqui, vai fazer igualzinho. Aqui, novamente. E aqui. Nós estamos fazendo isso daqui num papel branco, tá? Mas se você quiser fazer já em um papel de scrap, também é possível. Contanto que ele tenha os 2 lados único, não seja com outras decorações. Ó, feito isso, tá vendo como ele vai ficar? Olha só, ele vai ficar assim, tá? E aí, a gente vai vir agora com o nosso outro papel. Então, aqui, ó, o que que você vai fazer? Nesse papel de 13 centímetros, a única coisa que você vai fazer é, depois que você cortar 13 centímetros, você vai vincar 1 centímetro em um único lado do papel, tá? No comprimento. Vinquei. Então, aqui eu tenho 13 centímetros, eu vinquei 1. Vinquei 1 centímetro. Eu posso vir aqui agora e dobrar. Dobrei, eu vou vir agora e vou colar esse papel aqui que a gente vincou, a gente vai colar ele bem aqui, ó. Bem aqui em cima dessa janelinha aqui, tá? Então, ó, para vocês entenderem, né? Eu tenho essa janela pra cá, ó, tá vendo? Eu vou virar ela aqui,
eu vou virar e ela vai ficar pra cá, certo? E aí, eu vou vir com esse papel e vou colar aqui. E aí, ela vai ficar assim. Bem explicadinho, gente, para vocês não colarem no lugar errado, tá? Aqui a vantagem é que a gente pode ir e voltar quantas vezes a gente quiser, porque a aula é online, né? Ó, então eu vim aqui, vou fazer essa colagem bem aqui. E aí, ele vai ficar assim, tá? Agora, como a gente fez num papel branco, por esse daqui pra dentro, eu vou, pra gente ter o efeito, né, que vocês vê lá no vídeo, a gente vai vir com essa parte da decoração e o que a gente vai colocar aqui, ó, para que a hora que a gente fizer esse movimento e colar na nossa página, nós tenhamos aqui duas opções, né, de frases, de foto, de alguma coisa que vocês queiram colocar como lembrança, nome de cidade, se você estiver fazendo, de repente, um álbum para viagem. Então, nós vamos vir agora e vamos fazer essa decoração. Então, a gente vai fazer agora a decoração. Para fazer a decoração, por isso que eu falei, gente, se vocês quiserem fazer direto no papel de scrap, sem problema, vai te dar menos trabalho, ok? Eu fiz no papel branco e agora eu vou decorar, porque eu achei que ficava mais fácil para mostrar para vocês, para demonstrar aqui no caso, tá? Ó, mas eu fiz a mesma coisa, cortei um outro retângulo de 20 por 11, fiz os recortes na mesma medida, esse é até mais fácil de fazer, que se você quiser você pode ir lá marcar com lápis, e aí você vai vir, ó, e só vai colar em cima, tá? Então, aqui eu até utilizei um retalho daquele papel que a gente usou para fazer a capa do álbum, né? Que a gente só usou um pedacinho lá. E o legal é isso, né? Você já ter a ideia de que você pode misturar papéis de coleções diferentes, porque às vezes você compra papéis aí de alguma coleção e sobra, tipo, um papel, dois, que não dá para fazer muita coisa. Então, a ideia aqui é justamente essa, de mesclar as coleções combinando entre si, logicamente utilizando muito do bom senso, né? Ó, passei a cola e aí, claro, eu fiz o vinco aqui no meio, né? Porque ele tem que bater com esse vinco aqui. Aí, você dobra, que vai dar certinho, tá? Ó, aqui se você quiser esperar um pouquinho para essa colinha pegar, beleza? Se não, também dá. Usa aqui, ó, a espátulazinha para fazer essas marcações, né? E o legal de fazer direto com o papel de scrap é que você não tem diferença. Assim, você pode ter, ó, tá vendo que a minha tá com alguma diferença aqui? E aí, depois isso a gente tem que tirar no estilete, né? E nem sempre a gente consegue fazer isso com perfeição. Então, ó, colei aqui a primeira parte, dobrei, e aí eu vou dobrar aqui e vou colar mais um pedaço, que é esse outro que eu recortei, e ele vai aqui, ó, nessa parte de cima, tá? O meu tá até cortado maior, depois eu retiro aqui o pedaço que tá sobrando, então eu vou passar a colinha. Então, você colou, tá coladinho, ó, é só virar, né? E aí, vir com a outra partezinha aqui, tá? Acerta, né, o tamanhozinho lá do papel, é a mesma medida que a gente fez com o branco, como eu falei, a gente vai fazer com o que é para decorar, e aí é só vir aqui e colar, ele tem que ficar exatamente na dobrinha aqui, tá? É isso aqui que tem que acontecer. E aí, ele vai estar colado desse lado, com uma decoração aqui, e deste outro lado aqui. E aí, ó, a gente vai dobrar para ver se deu tudo certo, tá? Deu certo. Venho com esse meu papel que vai ficar embaixo e esse é o movimento, né, que esse papel, que essa página vai fazer. O que que eu tenho que fazer agora, ó? Eu tenho que vir aqui e marcar com um lápis, mais ou menos, aonde vai ficar a minha decoração no papel final. Então, ó, se eu marco com um lápis aqui e eu abro, tá vendo? Não tem perigo de errar. Lembra que esse aqui é o lado que vai ficar por último. Então, aqui eu vou colocar a minha frase maior, tá? Então, lá no final, na última página, eu vou colocar a minha frase maior. Então, eu quero
Aqui eu posso pôr uma figura, uma foto pequenininha, como você preferir, tá? Então, ó, na minha última página eu já coloquei a minha foto maior, e nessa página que vai na frente, ó, que é essa daqui, eu vou colocar essa outra frase aqui, tá? Então, eu vou colar mais ou menos aqui. Eu optei em colocar só essa frasezinha, mas vocês podem fazer aí da maneira que vocês acharem melhor, tá? Então, eu vou vir aqui, vou colocar ela mais ou menos aqui no meio, e aí ela vai colada nessa parte aqui, ó, nessa daqui, na parte de dentro. Então, eu venho aqui, ó, antes de eu colar, eu vejo se tá certo, dobro, ó. Quando eu baixar, ele vai ficar aqui. É isso mesmo que eu quero, tá? Então, ó, só levantar aqui e passar a colinha. Essas páginas interativas, para quem vende projeto, é muito interessante, mas você não pode colocar muitas no álbum, porque fica estranho, né? Você tem que sempre estar colocando uma página mais simples, depois uma outra decorada, para dar uma leveza também para o projeto, porque senão o projeto fica muito difícil, fica muito pesado. E aí acaba com a graça também, né? Então, você tem que sempre dosar. Da mesma forma que eu falo que você tem que dosar o que você vai colocar de cores num projeto, você também tem que dosar o que você vai colocar como se diz, de efeitos, tá, gente? Então, é isso que vocês têm que fazer. Olha que legal, ó. O importante de verdade na vida tem valor, mas não tem preço. E aqui, momentos para recordar, tá? E aí você pode fazer uma decoração aqui, colocar mais desenho, de repente colocar uma foto. Aqui em cima também dá até para você colocar uma fotinho legal. Como o nosso aqui é só um projeto de demonstração, eu vou colar mais uma figura aqui da nossa coleção, da coleção principal que a gente está utilizando aqui no álbum, tá? Mas vocês podem, de repente, colocar uma foto e também colocar a decoração, que vai ficar legal, vai ficar bem charmoso. Lembra que a frase que vai ficar aparecendo aqui é sempre a frase que você colocar na última folha, tá? E aí, a frase, a outra que vai dar efeito, que vai baixar, é essa aqui, é a primeira, tá bom? Então, é isso que você tem que pensar. E aí, quando você for colocar isso aqui no álbum, depois eu vou vir com vocês colocando, a gente vai passar cola nessa parte aqui. Aí, a gente vai colocar no álbum, fazer lá um efeito. E como eu falei, se você quiser colocar algo aqui, de repente escrever alguma coisa a respeito, fica legal também.